Sejam bem-vindos, alunos do nono ano, para mais uma aula. Essa aula um pouco mais curta, que é o complemento do que a gente viu sobre temperatura. Vamos falar de dilatação térmica. Aí quando fala assim dilatação, a gente lembra logo do aumento de um corpo, como é no caso aí o Hulk, aumento de um prazo. Quando você tem que pagar uma dívida, o banco, por exemplo, dá uma dilatação de prazo. Convém citar, alunos, que o nome é dilatação com I. Repita comigo 3 vezes. Dilatação, dilatação, dilatação. Chegar na minha prova, escrever dilatação ou falar para mim, já perde 2 pontos. O nome correto é dilatação térmica, que vem de dilatar. Tá? Geralmente relacionado com aumentar. Mas no caso da física, a gente relaciona com o aumento e com o diminuimento, né? Que é errado. Com o aumento e com a diminuição dos corpos. E a gente vai ver que no caso do Hulk aí, não tem nada a ver com dilatação térmica, embora eu tenha colocado só para ilustrar o fato de dilatar. Então, o que é dilatação térmica? Lembrando do conceito de temperatura, né? Todas as partículas de todos os corpos estão sempre vibrando e essa vibração vai aumentando cada vez mais com a temperatura. A gente já falou isso na aula passada, se você perdeu a aula passada, dê uma olhada no vídeo anterior. Quando esquentamos alguma substância, estamos aumentando a agitação, acabei de falar. Para uma molécula, é mais fácil, quando está vibrando com mais intensidade, afastar-se das suas vizinhas do que se aproximar. Isso a gente viu, isso é o próprio conceito de dilatação. Então, o que acontece com isso a nível macroscópico? Ou seja, eu não consigo ver moléculas, eu não consigo ver átomos, mas eu posso ver o que acontece com o corpo. Olha só, vou desenhar aqui para você tentar entender melhor. Você nem tentar entender em inglês que está aqui. Aqui é o tamanho do corpo, tá vendo? Quando ele está mais frio. E se eu começo a esquentar, as partículas vão vibrando cada vez mais, eu preciso de um quadrado maior aqui para reter o corpo. Note que esse, vou chamar aqui de B, esse corpo B em relação a A aumentou. É lógico que aqui há um exagero para que você consiga enxergar, é mais didático. Mas na verdade a dilatação térmica é algo invisível. Tanto que a gente só vai trabalhar as fórmulas no ensino médio. Porque são fórmulas que trabalham com nível microscópico. Mas aqui a gente vai dar uma boa base para vocês do que é dilatação. Então, dilatação, resumidamente, a dilatação térmica funciona assim. Ó. Esquentou, o corpo aumenta, esfriou, o corpo diminui. Entenderam? É como se fosse uma malhação. Certo? Esquentou, o corpo aumenta, esfriou, o corpo diminui. Esquentou, o corpo aumenta. E você vai fazendo uma malhação aí mental para aprender o que é dilatação. Então, aqui de novo, ó. Se você olhar para essa barra, e ela aqui tem algum medidor para dizer o quanto a barra está se dilatando à medida que eu aqueço. Eu aqueço, a barra se dilata. Eu esfrio, a barra diminui. Aquece, a barra se dilata. Esfria, a barra diminui. Certo? Há uma expansão, quando aumenta, o aumento a gente chama de expansão, com X. E quando esfria, há uma contração. Então, de novo, expansão, contração. Expansão, contração. Então, o que acontece com os músculos também? Obviamente, só que com os músculos, só que nos músculos não é dilatação térmica, mas o músculo se contrai e se expande também. Olha só exemplos, é como eu disse, a gente não consegue enxergar a dilatação em si, as moléculas, as partículas, a gente não enxerga. Mas a gente enxerga muita decorrência dela, inclusive com aplicações. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, junta de ponte. Junta de ponte, a ponte é toda feita em concreto, mas a junta dela é feita de metal. E um metal que a junta desse metal é tipo um ciscador, gente, de metal. Você já deve ter visto um ciscador, né? Ou tecla de piano, só que metálica, para encaixar aqui, para dar espaço para quando houver dilatação em dias muito quentes ou algum processo que esquente. Mesma coisa, trilho de trem. Trilho de trem você não pode reclamar que não tem aqui na nossa cidade, né? Só observa trilho de trem em todo canto. Então nós temos duas tecnologias para fazer os trilhos. Tem locais onde o trilho é bem grande e locais onde o trilho é pequeno. Aí fica fazendo aquela batida característica quando você anda de trem. Mais ou menos assim. Então, por que faz essa batidazinha? Porque tem que ter um espaço entre um trilho de trem e outro. Uma folgazinha para evitar
qualquer problema quando houver dilatação, senão o trem pode descarrilhar em dias. Não é nem questão de dia quente, sabe, gente, que o sol ele não vai esquentar o trilho de trem tanto para que ele se dilate de forma anormal. O problema está em quando o trem passa, porque o atrito da roda do trem com o trilho faz com que o trilho esquente e muito. Certo? Não sei se você nunca tentou, e se não tentou, não tente, que você não é maluco, mas quando o trem passa, você vai perceber que o trilho está muito, muito quente. Então esse aquecimento é devido ao atrito das rodas, né, do trem com o trilho. Então, durante a passagem do trem, há o aquecimento e quando há aquecimento, há a dilatação. Então tem que ter esse espaçozinho aqui, essa folgazinha que vocês estão vendo na figura. Nos postes já é o contrário. Todo poste, é lógico que aqui está muito exagerado, mas é para que você perceba, todo poste ele tem uma certa folga. Olha só que folga. Certo? Deixa eu voltar aqui a foto que estava. Todo poste tem uma folga, dá para você perceber essa folga. Mas aí já é o contrário. Se o fio do poste fosse bem justinho, deixa eu botar aqui, bem justinho o fio. Se eu colocasse bem justinho, em dia quente tudo bem. Em dia quente o fio se dilata e vai ficar folgado. Mas o que iria, se eu colocasse o fio muito justo, o que iria acontecer em dia frio, gente? Esse fio iria sofrer uma tensão tão grande que iria se romper. Porque em dia frio, o fio se contrai. E ele quer diminuir de tamanho. Como ele quer diminuir, ele está preso aqui, ó, vai surgir uma força tão grande que pode partir o fio. Então, em dias frios, o fio poderia se partir. Então é por isso que ele tem essa folga. No caso aqui não é para evitar a expansão, é no caso aqui a contração. E também está relacionado com dilatação térmica, está relacionado com a temperatura. Diminuiu, o corpo diminui. O fio quer diminuir aí, não pode. Tá? Outro exemplo, essa tirinha besta, eu já colocava nas minhas provas essa tirinha para o aluno explicar. Então, só o cara quer desatarrachar a porca, aí vem um menor do que ele, sem força nenhuma, simplesmente aquece a porca. O fogo está em contato aqui com a porca se dilata, o eixo aqui não, ele consegue tirar rapidinho a porca. Isso acontece muito na prática, você querer desencaixar dois corpos e aquecer. Outro exemplo, dessa mesma coisa que eu falei, é o pote de conserva. Não sabe de quê, professor? Pode ser aí azeitona, que eu detesto, pode ser doce, de compota, qualquer pote desse que tem o vidro metálico. Você quer tirar todo jeito, ó. Um pede outro, todo mundo tentando, tá lá, todo mundo esperando o almoço, e você aí com as azeitonas. 2 horas da tarde, você lá tentando, o povo já está acabando de almoçar, então como é que você faz para tirar? Você coloca em banho-maria. Professor, eu não sei o que danado é banho-maria. Banho-maria é quando você aquece a água para colocar qualquer objeto, qualquer coisa dentro. Até um bebê toma banho em banho-maria. Não me pergunte por que dessa expressão. Quem quiser pesquisar aí no Google. Mas é o seguinte, então você coloca esse pote em água quente. Certo? Não precisa ser água fervendo, pelando, mas coloca ele na água quente e depois tenta novamente. Fica muito mais fácil de retirar. Por quê? Você vai dizer, professor, porque o metal dilatou. Sim, o vidro também se dilata. O vidro está aqui também se dilata. Então, justamente, ó, eu botei essa figura para explicar essa propriedade. Todo tipo de material se dilata de forma diferente. Uns mais lentos e outros mais rápidos. Certo? Materiais diferentes se dilatam de forma diferente. Então, o alumínio se dilata diferente do ouro, que se dilata diferente do vidro, que se dilata diferente do plástico, que se dilata diferente do aço, que se dilata diferente do ferro, e por aí você já entendeu. Cada tipo de material se dilata de forma diferente. Então, aqui, ó, no caso, quando você coloca isso em banho-maria, o metal se dilata mais do que o vidro. Aí fica bem fácil de tirar. Com isso, surgiu com essa propriedade que mesmo os metais, mesmo dois metais diferentes, têm dilatações diferentes, surgiu a criação da famosa lâmina bimetálica. Certo? O nome já está dizendo, ó, bi, igual o Flamengo, bicampeão da Libertadores. Certo? Lâmina bimetálica, bi quer dizer dois. Então tem dois metais que são soldados de alguma forma. Aqui botaram uma tira aqui, mas na verdade esses metais são soldados. E você aquece. Imagina a seguinte situação, você tem um cara bem alto e uma menina bem baixinha do lado. Certo?
ou vice-versa. Então você quer ficar em pé e a pessoa não deixa, a pessoa está puxando aqui o seu ombro. Então você vai ficar empenado, ela vai se deslocar para um lado quando você aquece. Quando é aquecida a lâmina metálica, certo? A lâmina metálica, quando é aquecida, ela empena, entre aspas, ou ela desvia para um lado. Olha o exemplo aqui de novo. Estou aquecendo, ela vai empenando. E ela sempre empena. Lembra aí do cara com uma mulher pequenininha do lado, está puxando no ombro, você vai virar para o lado da pessoa mais baixa. Então, essa inclinação da lâmina metálica vai ser sempre para o lado do menor coeficiente do metal que se dilata menos. Por exemplo, aí se eu perguntasse nessa figura para vocês, pessoal, digamos que fosse um metal azul e um metal vermelho. Pintado, lógico, né? Então, eu perguntasse para vocês, qual é o metal que está se dilatando mais? É o vermelho ou é o azul? Claro que é o azul, pessoal. Ela inclina para o lado menor. Aprendam isso, certo? Então, o pai vai dar um abraço na filha, o pai é muito maior que a filha, ele tem que inclinar para o lado da filha. Então, a lâmina metálica sempre inclina para o lado do metal que se dilata menos. Aprendam isso. Vai servir, inclusive, no ensino médio. E onde é usando essa lâmina metálica no dia a dia? Vocês já viram falar na chave geral, né? Tal do disjuntor. Então, são utilizadas como chaveamento elétrico, pois quando atravessadas por uma corrente elétrica, tem sua temperatura aumentada, sofrendo a dilatação. Então, o que acontece com o disjuntor? Quando tem um curto na casa, o disjuntor faz tá. Não é isso, gente? Você já deve ter ouvido muito isso quando dá algum problema elétrico. Tá. Aí pronto. Tem gente que prende o disjuntor. É terrível isso. Cuidado, hein? Você deve prender o disjuntor, porque o disjuntor é uma proteção para o usuário. Se o disjuntor está disparando, não tente prender o disjuntor. O problema não é o disjuntor. O problema é alguma coisa na sua rede. Então, o disjuntor fica disparando. Como é que ele dispara, gente? O disjuntor não é algo eletrônico, não. O disjuntor é completamente mecânico e se utiliza da dilatação. Passou a corrente elétrica, aquece. Se aquece, tem uma lâmina metálica que abre o circuito. Bem simples isso. Então, feito isso, a gente analisou aí basicamente o que é dilatação. Vamos a alguns exercícios para fixar melhor. A distância entre dois pedaços de trilhos consecutivos em uma estrada de ferro é... Inverno e verão, ele está comparando aqui as estações do ano. No verão, a gente tem uma incidência maior de calor, ou seja, o verão ele é mais quente, óbvio. Então, obviamente, a resposta dessa questão é a letra B. No verão, a temperatura é maior. E se a temperatura é maior, a distância vai... Peraí. A distância entre dois pedaços de trilhos consecutivos. No verão, ela vai diminuir, certo, gente? Cuidado aqui, ó, para não ir no meu raciocínio, para não errar também. Eu tenho aqui trilho, dois trilhos. No verão, vai se dilatar mais, não é isso, gente? Então, no verão, vai ficar bem pequenininho, ó, menor no verão. E se é menor no verão, essa distância vai ser maior no inverno. Então, correção aqui. Cuidado para não ir no mesmo raciocínio que eu, corrigindo a questão. Certo? De novo, ainda bem que eu vi a tempo para não cometer este erro absurdo. Que vergonha minha, mas está aqui. É maior no inverno. Certo? A distância é maior. Por quê? Porque a dilatação é maior no verão. Eu confundi distância com dilatação. Terrível. Mas vai. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Então, peguei a régua, medi. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10. Estou esfriando a régua. O que acontece com ela, gente? Ela diminui, a régua diminui. Esperam cerca de 15 minutos, que não tem influência nenhuma, para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O tempo não influencia na dilatação, mas influencia no equilíbrio térmico. O comprimento medido nesta situação, com relação ao medido anteriormente, será, certo? Se a régua encolheu, o comprimento que você vai medir aí, obviamente, a régua não está encolhida, o lápis vai parecer bem maior, não é isso, gente? Então a resposta é correta. Letra A, maior, o comprimento é maior porque a régua sofreu uma contração. Se você não entendeu, imagine
exagere. Imagine sua régua deu uma encolhida bem grande. Então um lápis que tinha 10 centímetros vai ficar com 20, com 30, quando você for medir de novo. Resposta correta, letra A. E olha a questão daquela que eu falei ali da família reunida. As tampas metálicas dos recipientes de vidro são mais facilmente removidas quando o conjunto é imerso em água quente. Vai Maria. A justificativa para tal fato é que a água quente lubrifica. A água quente não é óleo para lubrificar nada. A água quente não é lubrificante. O metal dilata-se mais que o vidro quando submetido à mesma variação de temperatura. Opa, está correto. Certo? Já fechei aqui. Olha essas duas aqui, ó. Certo? Absurdo. Água quente amolece o vidro e água quente amolece o metal. Pelo amor de Deus, né, gente? Não vamos nunca nem marcar esse tipo de situação. E a letra E é o contrário da letra B. Com isso, e o Hulk de novo vai se dilatando, morrendo de raiva porque a aula acabou, a gente encerra esta aula. Certo, gente? Até a próxima.